E convidamos Gustavo Contígio, da Vega Monitoramento com Case, Inteligência de Mercado no Agronegócio, da Bayer. Bom dia, pessoal. Eu não tenho parente no Sul, não que eu saiba, mas eu tenho grandes amigos e para mim é uma honra, um prazer estar aqui representando a Vega e falar um pouquinho para vocês sobre inteligência de mercado no agronegócio. Eu vou mostrar basicamente 2 cases onde foram utilizados a plataforma ArcGIS como um apoio para o desenvolvimento e para a inteligência artificial também gerar algumas informações bem interessantes. Vamos começar então. Eu queria falar um pouquinho sobre a Vega, é uma empresa também do grupo Imagem, assim como a Codex, Vega Monitoramento, e resultante da parceria entre a Galaxy, que é uma subempresa da fundação da Fundec de Lavras, instituída dentro da Universidade Federal de Lavras, e a Imagem. Então ela foi criada em 2018, é uma empresa nova, para atender demandas de setores privados e públicos no uso de recentes tecnologias de monitoramento agrícola e ambiental. O primeiro case que eu queria mostrar é um que está em fase agora de homologação, vai entrar em produção ainda esse mês, que é uma plataforma que chama Quitera, utilizada pela Bayer, a empresa de insumos agrícolas, né? Basicamente, é uma plataforma onde a gente consegue visualizar, a empresa consegue ter bem fácil visualização, todas as informações das CPRs, das áreas onde ela atende, que ela faz barter agrícola, ou seja, troca de insumos pela produção, né? Então aqui um exemplo, um dashboard inicial dessa plataforma, onde você consegue ver espacializado as informações das CPRs. Lá em cima a gente consegue ver o número de clientes, o número de CPRs, as áreas que a Bayer, no caso, cadastrou para que possam ser monitoradas, e alguns alertas, no caso ali de áreas que não foram colhidas ainda, áreas que estão em fase de colheitas, áreas que já foram colhidas, e um volume esperado para o número de CPR e culturas que estão sendo monitoradas. Quando eu falo ser monitoradas, a gente basicamente entrega 3 produtos. Um deles são os dados socioambientais daquela empresa. A gente trata o compliance ambiental das CPRs, das propriedades. Isso tudo para quê? Dar garantia ao cliente, dar garantia à Bayer que aquelas propriedades que ela está fazendo o negócio estão atendendo às conformidades socioambientais exigidas pelo mercado e pelos consumidores. Um outro produto são dados históricos sobre aquela propriedade. Por que eu preciso saber se aquela propriedade ela plantou soja por 4, 5 anos? Se ela plantou milho já alguma vez na vida? Se ela já plantou soja ou algodão? Isso me dá garantia também. Isso dá garantia para a Bayer que aquele cliente que ela vai começar uma relação, que ela vai começar um novo trabalho, tem a experiência necessária para tocar um negócio junto com a Bayer. A mesma coisa com produtividade, estimativas de produtividades alcançadas historicamente e dados de monitoramento em tempo real. Tempo real, é claro que é impossível a gente, através de sensores ópticos, saber exatamente se plantou ontem, se plantou hoje, né? Mas a gente tem um delay ali de curto prazo, né? A gente utiliza diversos sensores para o quanto antes informar ao cliente o dia ou a quinzena que foi plantado. Se foi plantado. Qual a cultura que o cliente dela plantou? Qual que é a produtividade estimada? Por quê? Num sistema de barter, numa transação da Bayer com o cliente, normalmente o que se planta é a garantia da Bayer de receber aquilo que ela deu como insumo. Então, se teve algum problema de uma quebra de produção, um veranico, chuvas intensas, isso pode proporcionar uma quebra naquela produtividade e, concomitantemente, uma dificuldade da Bayer receber aquele produto que estava como garantia no contrato.
Na plataforma também, a gente utiliza dados climáticos, que são importantíssimos dentro dos dados para o cliente, para ver como está o andamento do desenvolvimento da cultura junto ao cliente. Então, para isso, a gente tem uma base de 5 anos histórica de chuva, de temperatura, um dado de previsão, a gente utiliza normalmente 16 dias, mas são 30 dias de previsão de chuva e temperatura para os próximos dias, para que o cliente possa se antecipar e se programar diante das condições climáticas daquele período. Falar um pouquinho então. Então aqui alguns dados socioambientais que são checados diariamente pela plataforma. No caso, sobreposição com áreas embargadas do IBAMA, com terras indígenas, unidade de conservação, com dados do PRODES de desmatamento, com a Amazônia Protege. A gente também, além dessas camadas, também temos dados da moratória da soja, protocolo verde dos grãos do Pará, com a lista suja do trabalho escravo. Isso é importantíssimo, principalmente para a cultura do café, onde tem grande incidência na lista suja do trabalho escravo. E isso, um cliente da Bayer, por exemplo, que tiver seu nome incluído nessa lista, com certeza a relação ela vai ser quebrada. A Bayer ela não pode ter relacionamento com uma propriedade, um proprietário que tem seu nome incluído nessa lista. Então, através de rotinas, de inteligências, de integrações, a gente traz essas informações para dentro da plataforma e conseguimos, em um tempo, no mesmo dia, informar o cliente que existe um problema dessa natureza no seu card, em algum dos seus clientes. Em relação aos dados históricos, então aqui um exemplo de uma propriedade onde a gente vê que ela plantou soja nos últimos 5 anos. Qual a área de soja que foi plantada? Qual a área de soja que foi plantada por ela nesses últimos 5 anos? Aqui, espacializada essa área de soja. A produtividade estimada alcançada nesse tempo. Os dados históricos de chuva, mês a mês, acumulado. E de temperatura, mês a mês, acumulado também. Aqui os dados de monitoramento, então já uma previsão para os próximos dias de chuva, de temperatura. Embaixo uma previsão, o acompanhamento da produtividade esperada, então através dos dados de sensores ópticos e de dados de clima, então a gente gera essas informações, com apoio do pessoal da Codex também, essas informações de previsão de produtividade em tempo real para aquela safra. E também aqui apenas um gráfico da evolução do índice de vegetação daquela área de acordo com o tempo, só para o cliente também visualizar como está a condição daquela lavoura. Perfeito. Essa é a plataforma, a Quitera, é uma parte da plataforma, né, onde a gente trata a questão do monitoramento agrícola e dá condições para que eles consigam ter garantias e tranquilidades no acompanhamento das lavouras dos seus clientes. Segunda case que eu gostaria de mostrar é de uma nova empresa, uma startup criada, onde a Avega tem participação, que chama Solo. Por que Solo? Então é uma plataforma de crédito, originação e monitoramento de garantias agrícolas. Então são 3 empresas que em uma solução, com o objetivo de dar agilidade e segurança no crédito agrícola. Então a missão é dar segurança nas concessões de gestão de crédito, facilitar e agilizar a formalização dos contratos e garantias, bem como monitorar as lavouras nas principais regiões agrícolas do país. Então, para isso, cada uma das empresas tem um ponto muito específico. A Avega trabalha a questão do monitoramento, da garantia que aquele contrato que foi firmado entre uma empresa de insumos e um produtor rural, ele está sendo cumprido, aquela área de garantia para a produção da soja, do milho ou de outra cultura. A BART trabalha a parte de dar segurança ao contrato
Então, a formalização do contrato e a forte a segurança jurídica a essa transação. Então, o ranqueamento, o risco daquele contrato, então, todas essas garantias. São vários módulos que a Solo ela tem no seu encaixe. Eu vou apresentar aqui para vocês a parte de inteligência comercial, que eu acho que é o tema que eu vi que veio mais a calhar aqui. Deixa eu ver como que eu vou jogar no navegador. Vou colocar a ideia da plataforma, dessa plataforma da Solo, inteligência comercial, e qual que é a importância dela, pensando em inteligência comercial no agronegócio. Então, ela tem um dashboard parecido, vamos pensar assim com aquele, onde a gente tem as áreas cadastradas, tem em hectares, em cultura, o que tem cadastrado. Então, vamos pensar numa baia, como que ela trabalharia nessa base. Eu vou mostrar aqui dados fictícios, não se atentem a valores, até porque nós temos sigilo com as informações dos clientes, a gente não pode mostrar essas informações. Então, eu vou começar aqui pesquisando por um município de Diamantino, então é uma revendedora, vamos pensar numa cooperativa que trabalha nessa região ou no Mato Grosso, e ela, a partir de dados que ela alimenta nesse sistema sobre os seus clientes, sobre volume de venda que essa empresa tem em determinada região, através da espacialização das propriedades que ela atende e correlação dessas propriedades com os cadastros ambientais rurais que existem nesse município, pensando que uma propriedade pode ter 3 cadastros e vice-versa, ela vai alimentando, então, essa base. Então, por exemplo, nesse município, na hora que ela fez uma visualização por ele, através aqui de um indicador que a gente gerou com as informações, indicadores importantes no agronegócio, que é o market share e o customer share. Então, vamos começar pelo market share. A gente consegue ver que esta empresa ela atende 908 clientes de um total de 3.293 possíveis naquele município. Possíveis, porque a gente está tratando de cadastro ambiental rural cadastrado naquele município. Então, a gente está supondo que é uma propriedade para um cadastro ambiental rural. Mas a gente já consegue ter uma ideia do que aquela empresa atende dentro do município de Diamantino, no Mato Grosso. Então, ela tem uma representatividade de 30% de acordo com dentro daquele município. Eu acho muito interessante frisar que a gente está trabalhando com informação. Mais do que a produção no campo, hoje as empresas elas querem o quê? Ter informação. A informação ela é tão importante quanto uma produtividade no campo. E através de uma plataforma dessa, vem bem a calhar com o que é o lema da ESRI esse ano, né? See what other can't. Então, a empresa ela consegue ver a partir disso o que ela não veria se não tivesse um sistema de SIG desse. Então aqui ela poderia alimentar também a meta dela alcançada, quantos clientes ela tinha nesse município em outros anos, o histórico em volume em propriedades e qual foi a atuação dela no decorrer dos anos. E quando a gente fala em customer share, então a gente está pensando em valores. Quanto que eu estou, quanto de valor que eu tenho dentro desses clientes, né? Então posso estratificar, por exemplo, por insumos. Então aqui em sementes, o total de sementes possíveis de serem, isso tudo aprendizado de máquina, inteligência comercial, para ver, de acordo com a área plantada dentro daquele município, quanto de insumo provavelmente foi comercializado, quanto de semente foi utilizado, um valor médio para aquilo. Então como que a gente tem essa informação também? Alimentado com as informações históricas do agronegócio que a API da Vega ela tem e disponibiliza para essas outras ferramentas. Então, se eu sei que foram 1.000 hectares de soja plantado dentro desse município, eu consigo
apresentar para o cliente qual foi a estimativa de insumo gasto, qual foi a estimativa de semente gasto e qual que é a atuação dele, o que desse total representa para a empresa dele. A gente pode também ligar algumas camadas, por exemplo, aqui eu acabei de dizer, um dado histórico de soja. Então, dentro desse município, a gente consegue visualizar da última safra o que foi plantado de soja naquela região. Posso visualizar aqui várias outras camadas, como do CAR, das propriedades, de cooperativas, ver onde que está a atuação dele referente aos outros concorrentes. Posso fazer um filtro, por exemplo, vou fazer um filtro aqui para esse município. Aqui eu estou vendo dados de milho, de soja, todos os clientes, mas eu quero saber só aqueles que produzem milho dentro desse município. Então, ao filtrar, eu já vejo que eu tenho, de um total de 1.000 e tantos, 709 que plantam soja. Consigo ver agora, em relação qual que é a minha atuação em referente a esses clientes que trabalham com soja. Posso ver aqui por cadastro ambiental rural, qual que é a área que ele que plantou dentro de soja, o que foi a produtividade daquele cliente. Então eu consegui observar, tem um cliente aqui que está dentro da minha região, ele é ele tem uma área muito grande e ele tem uma produtividade legal de soja. Por que eu não atendo ele? Por que ele não está na minha carteira de negócio? Então, eu consigo ver que ele é um cliente potencial para a próxima safra e eu preciso trabalhar para conquistá-lo. Aqui só algumas... Expandindo aqui a tela. Opa, desculpa. Deixa eu passar. Então, aqui ligando a camada de cadastro ambiental rural, a gente consegue ver todas as possíveis propriedades que existem naquele município. Quando a gente fala de cadastro ambiental rural, que foi desenvolvido dentro da Universidade Federal de Lavras, a gente utiliza aqui basicamente os dados que são públicos, assim como vocês conseguem baixar lá nos dados públicos do CAR. Então, ao ver aqui, chegar mais perto, eu consigo ver cada uma das propriedades atendidas e consigo, de acordo com essas informações, então, traçar, fazer um mapa de calor onde eu consigo ver clientes em verde, por exemplo, que eu consegui conquistar nessa safra em andamento, clientes em branco que, no decorrer do tempo, ele continua meu cliente ou ele nunca foi meu cliente, e ali clientes em vermelho que eu perdi. Então, visualizar isso, ter isso de forma bem visível, o que está acontecendo com a minha carteira de clientes. Então, vendo aqui a nível de uma propriedade, então, a gente não tem um market share, né? É impossível, mas a gente consegue ver, por exemplo, se esse cliente em específico tem algum problema, que está apontando que ele tem um problema de sobreposição com uma terra indígena, um exemplo fictício, e nesse cliente eu consigo ver qual que é a minha atuação direto 1 a 1 com ele. Então, por exemplo, esse cliente ele tinha um potencial de negociação de R$537 mil, mas eu comercializei com ele apenas R$107 mil. Então, mesmo que ele seja meu cliente, eu ainda vejo um potencial muito grande de expansão de negócio com esse cliente específico. Então, por quê? Porque no background dessa plataforma temos informações, temos inteligência que consegue indicar qual que é o possível gasto que aquele cliente tem dentro de uma safra. Vendo aqui a nível de estado, a mesma informação eu consigo ter a nível de estado, de Brasil, de região. A Bayer, ela atua praticamente em todo o Brasil, mas atua forte em 15 estados, e isso ela consegue, por exemplo, ver município a município, áreas que ela não atua, áreas que tem uma produtividade de uma cultura que ela é interessante para ela,
e ela pode expandir ou retrair porque ela já tem, ou estabilizar porque ela já tem uma atuação grande naquela região. Basicamente isso que eu queria vir aqui mostrar para vocês hoje. Estou aberto a perguntas e, mais uma vez, agradecer aí pelo convite de vir aqui falar um pouco, compartilhar com vocês essas soluções nossas. Muito obrigado.